pessoas. Portanto, o bandido de gravata tem que pagar até mais, na minha opinião, porque ele atinge muita gente ao mesmo tempo. Mas o bandido do crime de sangue, de rua, esse precisa de repressão e é esse que está sendo liberado diuturnamente. Quando eu falo das contradições do discurso da esquerda, é porque, de fato, a Tabata fez aqui uma defesa de uma posição que, do ponto de vista formal, é louvável. Mas o problema é quando você chega na prática, como diz a frase, o diabo mora nos detalhes. Então, quando você colocar, e quando nós colocarmos lá na Câmara dos Deputados para votar, que vai acontecer já já, a pergunta, deputada Tabata Amaral, a senhora vai votar contra as saidinhas? A senhora vai votar para acabar com as saidinhas de Natal, Dia das Mães, dia disso, dia daquilo? Primeira pergunta. A resposta é sim ou não. E por quê? Segundo, vai votar contra as audiências de custódia, né? Tem gente que é presa e é solta 30 vezes, 40 vezes. Então tem que acabar com esse mecanismo da audiência de custódia e criar uma regra em que crime hediondo não tem audiência de custódia, não solta na custódia. Reincidente não solta na custódia. Tais crimes, tais, não solta na custódia. Eu duvido que alguém da esquerda vá votar essas duas medidas. Fim das saidinhas e fim, justamente, dessa frouxidão das audiências de custódia, e a Tabata pode se manifestar. O deputado precisa estar mais antenado com o que acontece em Brasília, porque a gente já votou para restringir a saidinha no nosso Brasil e eu votei a favor dessa medida. Foram algumas votações, inclusive teve um veto, votei pela derrubada do veto e estou apresentando um conjunto de projetos com o deputado Pedro Paulo, justamente para a gente poder fazer algo a respeito desse prende e solta. É pouco tempo, mas bora correr. Eu acho engraçado que sempre a resposta é e o Lula? E aí eu poderia falar, e a denúncia de que o Bolsonaro é ligado à milícia, mas eu acho que ninguém aqui está interessado nesse tipo de assunto. Enfim, 30 segundos, mas tem uma coisa que eu posso até trazer em outra pergunta para ser justa e você responder, que é a questão da PEC da bandidagem. Para mim foi o maior absurdo do Congresso Nacional, votei contra, obviamente, para blindar político corrupto, criminoso, de investigação, de ação penal, e o deputado simplesmente não votou. Dava para votar online de qualquer lugar do mundo e ele não votou, e para mim isso foi a prova de fogo de onde estava cada um. Boa. Então, agora, muito obrigado aí pelas perguntas e respostas. Tabata, você faz mais uma pergunta livre para o Ricardo, por favor. Dado que ele falou e o Lula, eu vou falar, mas eu vou jogar para ele, porque eu sou gentil, vou fazer um gesto aqui. O Salles vem se colocando, me corrija, como pré-candidato ao Senado. E a gente tinha, né, antes dessa palhaçada toda do Eduardo Bolsonaro, ele se colocando como pré-candidato ao Senado. E eu sei que o Salles e o Eduardo Bolsonaro disputariam ali um eleitor parecido. E até o próprio apoio da família Bolsonaro, que, enfim, acabou lhe abandonando na última, fez uma piada, não sei o quê, mas acho que vocês ainda são próximos. Então, queria entender, assim, será que essa não é uma boa oportunidade, e realmente é um gesto, de você falar para quem está nos acompanhando por que não votar no Eduardo Bolsonaro? Se você acha que ele é um traidor da pátria, e aí acho que a resposta é sim ou não, não é. Se você concorda com o que ele está fazendo nos Estados Unidos, com o tarifaço, 4 mil empregos que a gente perdeu em 2 meses só na indústria aqui em São Paulo, então, e o Eduardo Bolsonaro, que pode ser teu concorrente? Eu acho, só depois quando você for falar, gostaria que você falasse da audiência de custódia, que eu acho que você esqueceu. Mas eu sou contra essa história de tarifaço. Eu gosto do Eduardo, me dou bem com ele. Se ele fosse candidato ao Senado, certamente na direita seria o candidato mais bem votado na direita, porque tem o sobrenome do pai, tem todo o apoio do pai. Mas eu acho que ele próprio se inviabilizou como candidato ao Senado na medida em que ele foi para os Estados Unidos, criou toda essa discussão, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal, etc. E vai ter agora, tá para votar, não sei se